Capítulo 8. A Sombra do Gigante. Para Raymond Fosway, a vida sob o estandarte da maçã vermelha não tinha o gosto doce do fruto, mas o sabor amargo do sangue e da humilhação. O peso do abuso manifestava-se em cada respiração que ele dava naquela manhã cinzenta em Ashford. Enquanto curvava o corpo para apertar as fivelas das perneiras de seu primo, Sir Stephen Fosway, uma pontada aguda atravessou suas costelas, fazendo-o perder o fôlego por um instante. Na noite anterior, Stephen, frustrado por ter perdido uma bolsa de ouro em um jogo de dados, descontara sua fúria com um chute certeiro no tórax de Raymond. Raymond era um escudeiro, mas para Stephen, ele era pouco mais que um servo que carregava um nome ilustre. Rápido, seu verme, vociferava Stephen, cuja armadura brilhava tanto quanto sua arrogância era opaca. Se eu entrar na liça com um parafuso frouxo, eu juro pelo 7 que farei você comer o seu próprio cinturão. Raymond não respondia. Ele apenas sentia o calor subir pelo pescoço, uma mistura de vergonha e um ressentimento que fermentava como cidra estragada. Ele olhava para a maçã vermelha pintada no escudo de Stephen e via ali não um símbolo de colheita, mas uma marca de podridão. Ao meio-dia, quando Stephen se retirou para beber com outros cavaleiros de estirpe duvidosa, Raymond buscou refúgio perto do riacho, longe do brilho ofensivo das tendas de seda. Foi lá que ele encontrou o garoto careca, Egg. O encontro marcou o início de A Amizade Proibida. Eles se sentaram sobre um tronco caído, observando a água correr sobre as pedras lisas. Raymond notou que Egg também carregava marcas, não de agressão, mas de esforço. Suas mãos estavam sujas de graxa e seus olhos tinham a seriedade de um homem velho. Eles começaram a falar sobre heráldica, o assunto que dominava Ashford, mas a conversa logo se voltou para as maçãs. O meu primo diz que as maçãs da Campina são as únicas que importam, disse Raymond, arrancando uma folha de um arbusto e rasgando-a nervosamente. Mas às vezes eu penso que o vermelho é apenas a cor do sangue que ele tira de mim. Egg olhou para Raymond com uma compreensão que parecia profunda demais para sua idade. A maçã pode ser vermelha por fora, mas o que importa é se ela é doce por dentro. O meu mestre, o Dunk, ele diz que o brasão não faz o homem. Ele diz que o homem é quem dá honra ao escudo, e não o contrário. Raymond riu, um som triste. Sr. Dunk é o gigante. Sr. Stephen diz que ele é apenas um camponês que roubou uma armadura. Mas eu vi como ele olha para as pessoas. Ele não olha para baixo, mesmo sendo tão alto. Eles discutiram a diferença entre as maçãs vermelhas dos Fosway de Solar de Cidra e a ideia de uma maçã verde, algo que ainda não estava maduro, algo que tinha o potencial de crescer em algo novo. Uma maçã verde, murmurou Raymond, saboreando a ideia. Ela não seria tão vistosa, mas seria jovem, seria honesta, seria minha. Naquela amizade nascida na margem do rio, Raymond sentiu pela primeira vez que não precisava ser apenas a sombra de Stephen. Naquela tarde de luz dourada e poeira suspensa, Raymond permaneceu imóvel, quase fundido à sombra projetada pela estrutura pesada de uma carroça próxima. De seu esconderijo, ele mantinha os olhos fixos na clareira improvisada que servira de arena. Ele não era apenas um espectador, mas um observador silencioso que absorvia cada nuance do que se desenrolava à sua frente, o exemplo de Dunk. Não era uma lição de força bruta, mas de caráter, gravada na mente de Raymond através do contraste entre o silêncio do mestre e o esforço do pupilo. Dunk se movia com uma economia de gestos que beirava o sagrado. Ele não gritava. Não havia a necessidade do estrépito comum aos mestres de armas dos castelos, cujas vozes costumavam chicotear o ar com escárnio. Dunk também não recorria ao açoite para motivar, nem ao açoite para corrigir. Em vez disso, ele empunhava a espada de treino de madeira, um pedaço de freixo gasto pelo uso e marcado por impactos, com uma reverência solene, segurando-a com a mesma devoção e cuidado que um septão dedicaria aos 7 livros durante uma oração matinal. Para ele, aquela madeira não era um brinquedo, mas uma extensão da responsabilidade que carregava.
Ele se aproximava de Egg com passos lentos, a silhueta maciça projetando uma sombra protetora sobre o garoto. Com toques firmes, mas gentis, Dunk corrigia a inclinação dos ombros de Egg ou a posição dos seus pulsos. Seus dedos grandes e calosos não empurravam, eles guiavam, ajustando a postura do menino com a precisão de um artesão moldando argila. "O equilíbrio, Egg", dizia Dunk, e sua voz, profunda e estável como o som de um sino de bronze, ecoava com uma paciência infinita que parecia ignorar o calor do sol ou o cansaço do dia. "Se o seu peso estiver todo no calcanhar, a terra vai te derrubar antes que a lança o faça." Enquanto falava, Dunk demonstrava o erro com o próprio corpo, deslocando o centro de gravidade para mostrar a vulnerabilidade da base. Ele esperava que Egg processasse a informação, observando com atenção cada pequeno ajuste nos pés do garoto sobre a grama pisoteada. Raymond observou o gigante ajoelhar-se na lama para ficar na mesma altura que o garoto, explicando como o escudo deveria ser angulado para desviar o golpe em vez de absorvê-lo. Havia uma dignidade naquela cena que Raymond nunca encontrara nos salões de solar de Sidra. Dunk era um cavaleiro que ensinava, não um senhor que dominava. Raymond viu o suor escorrer pelo rosto de Dunk e viu o brilho de admiração nos olhos de Egg. Naquele instante, Raymond Fosway tomou uma decisão silenciosa dentro de seu coração ferido. "Eu quero ser aquele tipo de cavaleiro. Eu quero ser o homem que protege, não o que pisa." Entretanto, a realidade de Ashford logo destruiu sua breve paz. Enquanto voltava para a tenda de Stefan para preparar a ceia, Raymond ouviu vozes vindas de dentro. Ele parou na entrada, as sombras ocultando sua presença. Foi então que testemunhou a traição do mestre. Sir Stefan Fosway estava rindo com o príncipe Aerion Targaryen. O ar dentro da tenda cheirava a vinho caro e perfumes exóticos, mas o que Raymond ouviu fedia a covardia. "O gigante é um tolo, meu príncipe", dizia Stefan, sua voz carregada de uma bajulação nojenta. "Ele acredita que eu lutarei ao seu lado no julgamento de Sete. Ele conta comigo como seu braço direito. Mas quando o sinal for dado, eu cruzarei a liça. Eu me juntarei à sua causa contra ele. Imagine o rosto dele quando perceber que o único nobre que ele pensou ter conquistado é quem vai enfiar a lança nas suas costelas." Aerion gargalhou, um som agudo e histérico que fez os pelos da nuca de Raymond se arrepiarem. "Ele vai morrer acreditando que a honra existe, Stefan, e você será recompensado com terras que farão de Solar de Sidra um quintal de porcos." Raymond sentiu o estômago revirar. A traição de Stefan não era apenas contra Dunk, era contra o próprio sangue dos Fossoway, contra o juramento que um cavaleiro faz de ser fiel aos seus aliados. O peso do segredo era quase insuportável. Raymond percebeu que, se não fizesse nada, Dunk morreria por causa de uma maçã vermelha apodrecida. A noite do julgamento chegou, e o campo de Ashford estava envolto em uma tensão que parecia prestes a explodir. Dunk estava desesperado, buscando homens que tivessem a coragem de lutar por uma causa perdida. Quando Stefan Fossoway cavalgou para o lado do príncipe Aerion, o silêncio que caiu sobre a multidão foi como um golpe. O rosto de Dunk mostrou uma dor que nenhuma espada poderia infligir. Raymond não suportou mais. Ele avançou para o centro da liça, seu coração batendo como um tambor de guerra. Ele não era um cavaleiro mugido, ele era apenas um escudeiro com costelas quebradas, mas ele tinha a verdade. Foi o nascimento da maçã verde. "Meu senhor", Raymond gritou, sua voz falhando, mas ganhando força. "Stefan Fossoway é um traidor. Ele vendeu a honra de nossa casa por ouro e medo." Raymond aproximou-se do escudo que carregava, onde a maçã vermelha estava pintada. Com um movimento deliberado, ele pegou um pincel de um tintineiro que estava por perto, o mesmo verde que Tanceli usara, e, diante de todos, príncipes e camponeses, começou a pintar sobre o vermelho. Ele transformou a maçã em um verde vibrante, a cor da esperança, da juventude e da primavera que recusa morrer. "Eu não sou o herdeiro de Stefan", declarou Raymond, olhando nos olhos de Dunk. "Eu sou Raymond da Maçã Verde.
E se o gigante precisa de um homem ao seu lado, ele terá o meu aço, por mais humilde que seja. Lord Lionel Baratheon, o tempestade de riso, soltou uma gargalhada que pareceu estremecer o próprio chão. Pelo visto, a maçã não cai longe da árvore, mas esta aqui decidiu amadurecer de um jeito diferente. Eu o farei cavaleiro agora mesmo, rapaz. Ali mesmo, no campo de Ashford, Lionel Baratheon tocou o ombro de Raymond com sua espada. O escudeiro abusado morreu, e só Raymond Baratheon nasceu. Ele não era mais a sombra de ninguém. Ele era um homem livre, inspirado pela coragem de um gigante andante. O julgamento de Sete foi um pesadelo de sangue e aço, e Raymond lutou com uma fúria que surpreendeu até a si mesmo. Ele defendeu o flanco de Dunk, o som de sua espada contra os escudos inimigos, sendo o hino de sua libertação. Quando o sol se pôs e o sangue de Baelor quebra-lanças manchou a terra, Raymond estava exausto, ferido, mas vivo. Dunk aproximou-se dele após a batalha. O gigante estava coberto de lama e luto, mas colocou a mão no ombro de Raymond. A sua maçã, ela salvou mais do que a minha vida, Raymond. Ela salvou a minha fé. Raymond olhou para o seu escudo. A tinta verde ainda estava fresca, misturada com a poeira da batalha. Ele sabia que Steffon nunca o perdoaria e que a casa Fossoway estaria dividida para sempre, mas ele não se importava. Ele olhou para Egg, que sorria tristemente no meio do caos, e percebeu que a sombra do gigante não era algo que obscurecia, mas algo que protegia os pequenos e lhes dava espaço para crescer. Só Raymond da Maçã Verde montou seu cavalo e seguiu seu próprio caminho. Ele não seria um lorde de terras ricas, mas seria um cavaleiro de histórias. E em cada maçã verde que encontrasse pelo caminho, ele lembraria do dia em que um gigante lhe ensinou que a honra não é um fruto que se recebe, mas um campo que se cultiva com o próprio sangue.